Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula será abordado o tema Blockchain, algoritmos de consenso. Pessoal, nós vimos em videoaulas passadas que uma das características mais celebradas da tecnologia blockchain é a sua descentralização e também o contrato inteligente, que viabiliza que seja possível que duas partes possam estabelecer uma relação de negócios sem a figura de um intermediário. Dessa forma, nós podemos ressaltar que, que é graças a essas características que é possível nós criarmos aplicações em que as partes envolvidas em uma transação podem fazê-lo diretamente sem a necessidade do que nós chamamos de terceiro de confiança. Beleza? Pessoal, considere o caso de uma aposta. Você e um amigo resolvem fazer uma aposta, uma das partes afirmando uma coisa e a outra o contrário. E aí, para evitar problemas no cumprimento da aposta, vocês decidem pagar as cotas dessa aposta antecipadamente e, e confiam o valor a uma terceira pessoa, justamente o intermediário, o nosso terceiro de confiança. Certo? Então, o intermediário, essa pessoa, é ela que fará a custódia do prêmio e resolverá a disputa entregando o valor total a uma das partes quando a condição da aposta for satisfeita. Eu falei pessoa, mas pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Beleza? E aí, pessoal, como o próprio nome já indica, as partes precisam confiar no terceiro, acreditando que ele liquidará a aposta de maneira justa e que não fugirá com o dinheiro. E aí, pessoal, além de aposta, transações bancárias, processos de compra e venda, ou seja, todas as operações envolvendo duas ou mais partes que não confiam uma nas outras, requerem uma entidade central de confiança, que deverá garantir que tudo ocorra conforme foi combinado entre as partes envolvidas. No entanto, pessoal, a grande questão envolvendo entidades centrais de confiança é até onde elas são realmente confiáveis. Elas não poderiam ser subordinadas e favorecer um lado em relação a outro. Elas não poderiam fazer o uso do grande poder e controle a elas confiado e impor seus próprios interesses? A resposta é sim, né? Claro que sim, pessoal. E sem falar também que essas entidades, elas normalmente tiram vantagens, né? Vantagens financeiras com relação a essa intermediação entre as partes. Ok? Ou seja, existe aí um serviço, né? E aí, pessoal, começando a falar sobre o algoritmo de consenso, a grande beleza da tecnologia blockchain
Como eu já havia ressaltado, é eliminar o intermediário, certo? Ou seja, em vez de realizar uma atividade por intermédio de um terceiro de confiança, as partes realizam suas atividades diretamente por meio de uma rede P2P, ponto a ponto. E as outras centenas ou milhares de partes, quanto mais melhor, elas vão servir de testemunhas de que aquilo realmente aconteceu. Muito legal, né? E aí, pessoal, as transações que são realizadas são registradas simultaneamente por todas as partes em um livro-razão, ou seja, em uma blockchain. E vale ressaltar que essas transações que são registradas, elas são replicadas, ou seja, são registradas simultaneamente em todas as partes de uma forma idêntica, é idêntico para todos. Conforme vocês estão vendo nessa figura, cada nó corresponde a um participante e em cada nó haverá um livro-razão ou uma blockchain, certo? Ou seja, em cada parte haverá uma réplica de um livro-razão, de uma blockchain, uma réplica idêntica para todos. Tudo bem? Por isso que é possível afirmar que numa rede blockchain é possível realizar transações entre as partes sem o terceiro de confiança e que os demais participantes são as testemunhas, porque cada participante registra as transações que foram realizadas, né, pelas duas partes. Dessa forma, a confiabilidade das transações é garantida por consenso. Beleza? Repare que mesmo que haja partes maliciosas que queiram fraudar as transações registradas, elas são uma minoria, que será desconsiderada, pois a maioria vence no consenso. Beleza? E aí, aproveitando, pessoal, o conceito, né, de consenso, eu gostaria de deixar uma primeira atividade para vocês. Que vocês pesquisassem, procurassem saber qual é a diferença entre consenso e democracia. Beleza? Ok. Mas, pessoal, como atingir o consenso em uma rede descentralizada? Conforme vimos antes, cada membro da rede deve possuir uma cópia idêntica e completa desse livro-razão, ou seja, da blockchain. Certo? E por se tratar de um livro-razão, que é escrito a todo instante, ele é dividido em blocos que contêm as transações, as operações ou os dados que devem ser registrados. Beleza? E aí, pessoal, sempre que novas informações precisam ser registradas, um novo bloco deve ser criado, preenchido, validado e posicionado no final do livro-razão, ou seja, no final da blockchain. Consequentemente, incrementando a blockchain. Beleza? E como nós já aprendemos, esses blocos são encadeados de tal maneira que a assinatura usada
para validar o bloco anterior, ela é necessária para validar o novo bloco, criando a famosa cadeia de blocos que batiza a tecnologia. E a assinatura é um código alfanumérico chamado hash. Beleza? E aí, pessoal, esse encadeamento é o que torna a blockchain imutável. Uma vez que a alteração ou a remoção de um dado já registrado necessitaria de uma revalidação do bloco, em que o dado está e todos os blocos gerados posteriormente. Inclusive, eu fiz uma demonstração usando aquela aplicação, vocês devem lembrar, né, que quando há uma tentativa de alteração ou remoção de um determinado dado já registrado em um bloco, torna-se necessária uma revalidação do bloco, certo? Em que o dado ele está presente. E, consequentemente, todos os blocos posteriores também deverão sofrer uma revalidação. No entanto, pessoal, vamos abordar a seguinte questão. Se as cópias do blockchain são idênticas, como decidir quais transações serão registradas nos novos blocos? Deu para entender a questão? Repito, como decidir quais transações serão registradas nos novos blocos? Uma vez que as cópias do blockchain são idênticas, replicadas entre todos os participantes da rede. Certo? Qual é a solução? Consenso, pessoal. Por meio de consenso. E aí, pessoal, cada novo bloco, certo? A cada novo bloco será eleito um membro. Um membro é um participante da rede blockchain. Um nó. Tudo bem? Que ganha o direito de registrar as transações no bloco, em um determinado bloco, em um novo bloco, cabendo aos demais a função de validá-lo, ou seja, as testemunhas. E aí, os principais algoritmos de consenso aplicados para esse fim são o Proof of Work e o Proof of Stake. O Proof of Work nós chegamos a implementar. Eu mostrei um exemplo, né, de implementação do Proof of Work. E nesta aula eu vou explicar de uma maneira mais detalhada como o Proof of Work, como esse algoritmo de consenso, ele viabiliza que seja possível registrar transações a cada novo bloco. Ok? Então, pessoal, o Proof of Work, ele originalmente ele foi criado para ser empregado em defesa de ataque de negação de serviço. E aí o Satoshi Nakamoto, ele adaptou esse algoritmo para que ele fosse utilizado como um algoritmo de consenso na blockchain que foi criada para oferecer suporte ao Bitcoin. Então, neste algoritmo, a cada novo bloco, um líder é eleito por meio de uma espécie de loteria. Líder, volto a ressaltar, o líder ele se refere a um participante da rede.
Então, falando especificamente da rede Bitcoin, um enigma criptográfico é proposto pelo protocolo e os membros que participam dessa rede se propõem decifrá-lo. E qual é esse enigma criptográfico? Basicamente, pessoal, o enigma é a execução de uma função hash, SH256, utilizando alguns dados específicos do bloco, ou seja, o conteúdo do bloco, vocês devem lembrar, né? Certo? O index, o timestamp, o data, o hash, o previous hash, certo? E o número aleatório que é o nonce, resultando em um hash que comece com um determinado número de zeros. Estão lembrados disso? A dificuldade. E aí, se o número de zeros em questão não for obtido, uma função de hash deve ser tentada utilizando um outro número aleatório. Para se ter uma ideia, como a obtenção do hash válido é algo trabalhoso, milhões de tentativas são feitas em um único segundo, e esse processo de descoberta leva em torno de 10 minutos para acontecer. Eu já havia, inclusive, apresentado para vocês essa animação, né, esse GIF, que mostra o Proof of Work, né, o algoritmo de consenso, rodando com o objetivo de resolver o enigma, ou seja, obter um hash válido. E o membro que conseguir primeiro obter o hash válido, conseguir resolver o enigma, o membro, o participante da rede, ele receberá, vamos dizer assim, a autorização para registrar as transações, as novas transações, no novo bloco. Deu para entender? Certo? E aí, esse novo bloco, ele deverá ser adicionado no final da cadeia, certo? Da blockchain. Pessoal, o Proof of Work é um algoritmo que ele demanda alto poder, né? Alto poder computacional. E também, né, gastos com energia elétrica, certo? O que vocês estão vendo aqui no lado direito é o que nós chamamos de ilha de mineração, que é uma infraestrutura computacional composta por centenas de milhares de GPUs, placas como essas que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que são utilizadas para realizar o Proof of Work, realizar os cálculos complexos que permitem obter um hash válido, resolver o enigma. Ok? E aí, pessoal, os participantes da rede blockchain competem entre si, apostando numa espécie de corrida de quem será o primeiro a obter o hash válido. E o null, ou seja, o participante que conseguir fazer isso primeiro, comunica imediatamente a todos os demais participantes. Ok? Confirmada a solução do enigma, ou seja, a obtenção do hash, os participantes da rede, em consenso, elegem esse nó como líder. E como eu havia falado, o líder eleito, ele tem o direito de determinar quais transações de Bitcoin não confirmadas irão compor o novo bloco. Pessoal, em abril de 2019, o tamanho exato do bloco é de apenas 1 megabyte. Espaço capaz de armazenar aproximadamente
3.000 transações por vez. Certo? E aí, pessoal, o líder eleito, ele propaga um novo bloco formado para os demais participantes e eles armazenam o bloco no final do encadeamento de blocos e se preparam para a próxima corrida. Deu para entender como funciona o Proof of Work? Beleza? Então nós estamos vendo aí nessa figura, né, um novo bloco sendo adicionado no final da cadeia de blocos. Beleza? E através da propagação, né, do novo bloco, é possível, vamos dizer assim, atualizar as blockchains, as réplicas, os livros, razões que estão espalhados entre todos nós, entre todos os participantes que fazem parte da rede blockchain. Beleza, pessoal? Bom, mas eu havia falado que a resolução do enigma ou a obtenção de um hash válido é uma operação que demanda alto poder computacional e gastos com energia elétrica. Certo? E aí surge a questão, por que participantes de uma rede blockchain competem entre si apostando uma corrida de quem será o primeiro a obter um hash válido? Por que alguém faria um alto investimento em equipamentos, energia elétrica e conectividade de graça? Por quê? Aí vem um incentivo. É aqui que entra o engenhoso incentivo criado por Satoshi. O líder do bloco, e somente o líder, ele ganha uma recompensa em bitcoins. Certo? E aí esse personagem, vamos dizer assim, esse papel, esse ator, ele é chamado de minerador de Bitcoin. E vocês devem saber, né, que o Bitcoin, pelo menos até a data em que eu gravei essa aula, o Bitcoin ele estava bem valorizado e que é um incentivo, né, para que as pessoas, os participantes investam em equipamento, em conectividade, em energia elétrica para minerar Bitcoin. Ok? Que é uma atividade que ainda é lucrativa. Deu para entender, pessoal? E é exatamente essa corrida, é exatamente essa busca pela resolução do enigma, pela descoberta do hash válido, que viabiliza que a blockchain funcione. Ok? Ok, pessoal. Então, há um princípio econômico que diz que para algo ser considerado valioso, ele precisa ser finito e escasso. Sendo assim, bitcoins não poderiam ser gerados indefinidamente. E por essa razão, o sistema foi programado para parar de gerar novas unidades quando o total atingir 21 milhões de unidades. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido sobre algoritmo de consenso, especialmente tenham entendido sobre o algoritmo de consenso Proof of Work e como ele funciona. Eu gostaria de deixar mais uma atividade para que vocês fizessem uma pesquisa sobre a origem do algoritmo Proof of Work. Beleza? Certo? Então, façam uma pesquisa, procurem descobrir, saber, né, sobre
a origem do algoritmo Proof of Work. Escreva um texto de uma página com essa, né, com essa descoberta, o resultado dessa pesquisa. Beleza, pessoal? Então vou parar por aqui. A gente volta a falar sobre blockchain, algoritmos, consenso na próxima videoaula. Um forte abraço.